Muito bom dia para você. Agora 8 horas mais 5 minutos, 8h05 na manhã desta quinta-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. A temperatura antes era de 8,7, agora em 9,3. Manhã desta quinta-feira, novamente com um nevoeiro, não tão denso quanto os últimos 2 dias, mas de qualquer forma, vale retomar a sua atenção, você que está trafegando pelas estradas do Vale e de todo o estado do Rio Grande do Sul, e que está aqui em Teutônia, na companhia da Tirol FM. Estamos com a presença do diretor executivo do Hospital Ouro Branco, André Lagman, e também com ele que é presidente do sindicato que representa esses hospitais aqui no Vale do Taquari. Afinal de contas, foi anunciado pelo governo do estado ontem o repasse de 70 milhões de reais a hospitais. Na verdade, a divisão entre hospitais e municípios seria 35 milhões de reais para cada uma dessas fatias. Mais ou menos por aí, André. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia aos ouvintes. Sim. A primeira coisa que se pergunta quando se vê essa cifra, 70 milhões, é a que corresponde isso, André? O que dá para preencher nesse imenso quebra-cabeça? O que é possível montar com esse valor que está sendo repassado pelo governo estadual a partir de hoje, né? Bem, este valor que está sendo repassado, nós não recebemos ainda, imagino que deva estar na conta hoje ou amanhã, pela informação que nós temos da própria Secretaria Estadual de Saúde. Este valor é um pagamento parcial do mês de maio, né? Hoje é dia 2 de julho, né, do mês 7, e este pagamento que nós estamos então recebendo entre hoje e amanhã de forma parcial, ele normalmente já deveria ter sido pago integralmente até o dia 10 de junho passado. Então, considerando que hoje é dia 2, sexta-feira que vem é dia 10, nós estamos praticamente com 30 dias de atraso deste repasse, e ainda parcial, apenas 40%, não é o valor integral. Para que as pessoas entendam um pouco melhor, né, Marcos Vinícius, é importante, o dinheiro que os hospitais recebem tem duas fontes. É o governo do estado que nos paga, mas uma parte do dinheiro que o governo do estado paga aos hospitais é meramente um repasse do governo federal para o governo do estado, que por sua vez repassa aos hospitais. E o que o governo do estado paga ali é a produção, são as internações que a gente realiza pelo Sistema Único de Saúde, né, que os hospitais realizam. A outra parcela de pagamentos, que são duas datas, sempre uma é esse repasse federal, a outra parcela, o outro pagamento, é o recurso próprio do Tesouro do Estado, ou seja, são recursos que o Estado arrecada através dos impostos, do ICMS principalmente, que o Estado arrecada, então, que ele usa para pagar programas do Estado, que são incentivos, né? Entre eles a manutenção da porta de entrada, o próprio SAMU, que nós temos aqui na região, né? Os serviços de saúde mental, que nós temos em vários hospitais da região, a complementação dos leitos de UTI, no caso de Estrela e de Lajeado, o programa de atendimento às gestantes de alto risco aqui no Hospital de Estrela, né? Então aqui dentro da região temos esses diferentes incentivos, que são um total de 19 programas que o governo do estado criou, não agora, nem no governo passado, ao longo de sucessivos governos foram se criando e qualificando e ampliando programas que são iniciativas do governo do estado e que ele paga com recursos próprios. E então, esses 70 milhões vem do governo do estado exclusivamente, ou uma parcela também do governo federal, André? Imagino que é tudo do governo do estado, né? Então, de novo, então são dois pagamentos do repasse do governo federal, que foi feito ainda no mês de junho, referente ao mês de maio. O governo do estado nos repassou apenas 80%. Então já está nos devendo 20% do mês de maio, né? E agora do recurso próprio do Tesouro do Estado, então que está sendo feito, imagino eu, no dia de hoje, esse crédito, conforme anúncio, estamos recebendo 40%, então falta 60%. Então, aquela dívida que no início o governo relutou em reconhecer,
que era uma dívida de governo, mas não de Estado, ou seja, era uma dívida do governador anterior, não deste governador. Então agora sim, o governo este governo aqui já admite que essa dívida é dele, é do Estado, é devida, né, que é referente aos meses de outubro e novembro. Essa dívida cresce porque aí há a retenção dos 20% do mês de maio, então do repasse federal, e agora o não pagamento de 60% do recurso próprio do Tesouro do Estado. Então aumenta significativamente essa dívida e traz um componente novo nesse cenário das tantas vezes que a gente já veio aqui conversar sobre essas dificuldades que nós estamos enfrentando, traz um componente novo, ou seja, até então qual era a situação que nós tínhamos? Nós tínhamos uma dívida, aliás, nós não temos uma dívida, o Estado tem uma dívida conosco relativa aos meses de outubro e novembro, que totaliza 132 milhões de reais para os diferentes hospitais do Estado. Este era o primeiro aspecto que nós estávamos cobrando do governo, o primeiro ponto. O segundo ponto foi o corte que este governo atual fez, né, em não reconhecendo o incentivo hospitalar, que era o IOSP, que são 300 milhões de reais ano para os hospitais, são 25 milhões de reais mês. Aqui para os 20 hospitais da nossa região aqui do Vale do Taquari, são 750 mil reais por mês que nós não estamos mais recebendo desde janeiro, né? Então foi um corte que o governo fez. Então a dívida do ano passado, o corte desse incentivo hospitalar e agora um não calendário de pagamentos. Não calendário de pagamentos, porque até então o governo havia anunciado que iria cumprir. Tem uma dívida que nós não temos como pagar, devo, não nego, pago quando puder e daqui para frente eu vou pagar em dia. Já em fevereiro houve um atraso que logo foi sanado. Abril novamente houve um atraso que depois foi equacionado. E agora sim, um agravante muito grande e esse não calendário de pagamentos desestrutura qualquer planejamento que tinha sido feito, montado pelas organizações hospitalares. Exatamente, tu falas no calendário, então dá para pressupor que esses 70 milhões é uma surpresa, entre aspas, assim, para os hospitais. Não havia um planejamento desse valor. Vocês até semana passada tinham essa previsão desses 70 milhões ou ele foi simplesmente, como nós da imprensa, surpreendente, uma vez que foi anunciado ontem, provavelmente já está nas contas bancárias hoje. Esses 70 milhões ele não foi algo planejado, foi algo dessa semana que saiu e surpreendeu até inclusive vocês enquanto diretoria dos representantes e enquanto hospital, André? É uma surpresa no sentido de que não nos foi pago no dia 10 de junho, quando claro, deveria ter sido. Nós deveríamos, esse dinheiro que nós vamos receber parcialmente hoje ou amanhã, ele já deveria ter sido pago integralmente no dia 10 de junho, né? Então essa é a surpresa, esse é o fato novo de que agora não temos mais um calendário de pagamentos, né? E que agrava sobremaneira a situação, né? E numa entrevista que o secretário estadual da Saúde concedeu nesta semana, né, ele claramente disse que a partir de agora, por medidas liminares judiciais que obrigam o Estado a pagar em primeiro plano os servidores, os trabalhadores do Estado, com o que sobrar, o termo foi este, sobras, com as sobras de caixa que tiver, a saúde vai ser priorizada. Então, o que não é prioridade, né? Se a sobra significa que não é priorização. Né? Então, eu insisto que realmente estamos vivendo um contexto muito difícil, né? Em todo o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando, além da Rádio Tirol, né, Marcos, acompanhando a mídia estadual, né, os jornais a nível de estado e TV principalmente, todo dia, alguma instituição está restringindo, está reduzindo os serviços, porque de fato há necessidade de se fazer um ajuste diante desse cenário para poder manter o básico. Né? O que é o básico? O básico é a urgência e emergência. Né? Então, nós também, aqui internamente, o Hospital Ouro Branco, agora falando especificamente da nossa entidade, estamos sofrendo com esses cortes. Nós
já tomamos várias medidas de ajustes internos, de adequações de contratos de prestação de serviços com fornecedores, com prestadores de serviços, mas estamos concluindo que isto não é suficiente. Nós estamos enfrentando dificuldades, temos atrasos sim com fornecedores, com prestadores, com médicos. Estamos avaliando internamente a possibilidade de efetivamente termos que reduzir a assistência em alguns setores. Sabe que isso tem reflexo imediato na Câmara de Vereadores, né, André? Essa é uma questão que foi levantada pelo vereador Hélio Brandão, e ele foi de forma muito contundente, falando inclusive no município de Teutônia parar de fazer o repasse para o hospital, porque não se atende mais o pessoal de Teutônia, só das outras cidades. Na contrapartida, o vereador Hércio Fomiran falou em uma reunião com o senhor, que ele citou na última tribuna da Câmara de Vereadores, falou dessas dificuldades. Existe uma conexão sua, talvez não sendo pontual, mas mais abrangente, a nível de pessoas públicas, a nível de município, por exemplo. Esses vereadores, o vereador Hélio, ele disse, não, o município tem que parar, tem que atrasar 40 dias o recurso que passa para o hospital. Há uma comunicação entre vocês enquanto hospital e você ainda mais quanto presidente do sindicato de deixar os nossos vereadores aqui de Teutônia, a gente nem fala de outros municípios, que a cada vez que a gente vê a ordem de baixas dos municípios, do hospital, a gente vê que é um hospital regional, extrapolou o limite do município. Agora, essa comunicação, porque o vereador Hélio foi contundente, me parece, até ele me pareceu inclusive meio fora da realidade, né? Imagina se já estamos no momento de crise, passar por ainda corte de recursos do município. Há uma comunicação, vocês têm mantido uma comunicação com a administração e com vereadores, especialmente aqui de Teutônia, André? Nós sempre temos procurado manter uma boa relação com a mídia, com a comunidade, até porque somos um hospital comunitário, um hospital que precisa mais do que nunca, e até nesse momento precisa mais do que nunca do apoio da comunidade. Temos sim nenhuma dificuldade de relacionamento com o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Saúde, com todas elas, com os secretários aqui em Teutônia, em particular com a Marlene, que é a secretária de Saúde. Na Câmara de Vereadores, inúmeras vezes já estivemos lá, já recebemos os vereadores dentro do hospital, né? Não temos nenhuma dificuldade em relação a isso. Importante sempre destacar que quando se fala em atendimento regional, né, que o hospital procurou, se qualificou ao longo dos últimos anos e abriu uma série de serviços para atender a comunidade regional. Sempre é importante dizer que esse atendimento regional que nós fazemos não é na urgência e emergência. Esse atendimento regional que nós fazemos, ele é eletivo, previamente agendado, com médicos especializados na central de convênios, que é uma porta, não a porta principal do hospital, uma porta paralela, inclusive é um espaço físico separado, até para não ter esse cruzamento de fluxo dessas pessoas que vêm em caráter eletivo com as pessoas que são da urgência e emergência. Quem é que nós atendemos na urgência e emergência? Especificamente são os municípios de Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, e mais especificamente Teutônia, que responde por mais de 80% do volume de atendimentos que nós temos na urgência e emergência. Então, as pessoas que vêm de outros municípios, fora estes 4 municípios, que são os municípios da micro-região aqui, elas não vêm ao pronto atendimento, né? Eu já tenho dito em outras oportunidades, a pessoa não vai sair às 4 horas da manhã do município de Putinga para vir consultar aqui no pronto-socorro de Teutônia. Não, o morador de Putinga vai vir aqui para eletivamente fazer uma consulta com um cirurgião vascular, um especialista para fazer uma cirurgia de varizes, ou uma cirurgia de otorrino, uma cirurgia de traumato, que é um contrato que nós temos com o Estado, né? E que é justamente para atender a região toda, né? Numa especialidade que é para agregar um valor ao hospital e uma abrangência regional, de forma que a gente possa continuar mantendo a porta de entrada. Hoje o grande compromisso, o grande desafio do hospital
é manter a porta de entrada. Isso até é um compromisso social que nós temos com a comunidade, por sermos um hospital comunitário e filantrópico, de ter um médico 24 horas por dia para poder atender a comunidade numa urgência e emergência. Isso também é importante que as pessoas, Marcos Vinícius, se você me permite essa oportunidade, de dizer que prioritariamente usem o pronto atendimento para casos de urgência e emergência. Esta é a finalidade daquela porta estar aberta, de ter lá um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, uma estrutura de um laboratório de análises clínicas, de um serviço de radiologia, para atender aquele paciente que o SAMU vai trazer, vítima de um mal súbito, de um acidente, né? Aquela pessoa que sentiu um mal-estar súbito em casa. É esse o perfil para o qual a equipe está preparada, né? Lá não é um local para se fazer um ambulatório eletivo, consultas meramente clínicas. Não é o local. Embora eu admito que nós façamos, sim, mas sempre dizendo que nós, a partir da classificação de risco, priorizamos as urgências e emergências e os demais casos são atendidos na sequência, né? Um outro fato relacionado a isso é que a gente não pode medir a eficiência desse serviço de urgência e emergência tão somente pelo número de atendimentos dia que são realizados, que a média é em torno de 91 atendimentos, 91 consultas dia, mas nesse final de semana teve dias que nós passamos de 120 consultas. Então não dá para só medir também pelo número de consultas, mas sim pela complexidade dos casos atendidos. Daqui a pouco, de um total de 120 atendimentos dia, 20 são suficientes para ocupar um ou mesmo os dois profissionais em determinados momentos, quando são dois, durante horas, né? Dependendo da gravidade, da complexidade, se for um politraumatizado, vítima de um acidente, um infartado, enfim, um paciente que exige, inclusive, um monitoramento permanente até que possa ser encaminhado, transferido para um outro serviço, estabilizado, né? Então não dá para simplesmente avaliar o serviço pelo número de atendimentos, mas sim pela complexidade desses atendimentos. Então é importante que a nossa população, a gente sempre tem buscado frisar, acho que isso é importante, né? Como eu disse, a gente ali é um trabalho que é a primeira porta que a população vê e busca, mas na verdade que usem de forma racional, porque está difícil de mantê-la aberta. Exato. Outra, para nós encaminharmos o encerramento do nosso bate-papo, André, o vereador Hércio disse, e ele citou até o senhor como fonte, e disse que o senhor havia habilitado ele a falar justamente disso, que o hospital está fechando por mês, né? Não fechando a cada ano. Agora, se pensa em fechar o mês seguinte, qual é que é uma projeção? Em que nós já falamos aqui, em que esse valor que veio do governo do estado vai poder sanar esse parcial pagamento? Mas a um curto prazo, o que temos? Temos algum aceno de governo do estado? Temos alguma expectativa a valor de novos recursos? Alguma mudança a nível de hospital? Muito se fala no remanejamento de equipe também, já falávamos sobre isso. Num curto prazo, qual é a expectativa de funcionamento, da prestação dos serviços? Nesse metade do ano, chegamos ontem à metade de 2015 para esse segundo semestre agora. Eu te diria, Marcos Vinícius, que diante do atual cenário eu gostaria que já estivéssemos encerrando 2015, porque realmente não há uma perspectiva de melhora. Falo isso a partir dos contatos que, até como sindicato e integrante também da diretoria da Federação das Santas Casas, que representa todos os hospitais do estado, nós temos mantido em inúmeras oportunidades, semanalmente praticamente, com o governo do estado, e pelo que se ouve, e isso também é divulgado na mídia, especialmente pelo secretário estadual da Fazenda, o Giovanni Feltes, que tem sido praticamente um porta-voz do governo do estado, desse momento que o governo do estado vive, não há uma perspectiva de mudança de quadro. Pelo contrário, o que se ouve é de que a situação vai se agravar ainda mais, especialmente agora em julho e agosto, né? Que vamos ter uma situação mais grave ainda do ponto de vista de disponibilidade financeira do Estado,
e então não se visualiza nada de novo. Esses são meses que também o atendimento tende a aumentar, especialmente na porta de entrada, em função do inverno, né? Com certeza, nessas últimas 2 semanas, de novo voltando ao pronto atendimento, a gente percebeu um aumento muito grande de procura de consultas, né? E paralelamente também muitos casos de urgência e emergência, casos de complexidade maior e que de fato é a nossa... seria o que nós de fato estamos habilitados e dispostos a atender no serviço de pronto atendimento. Então também aumentou na última semana muitos casos realmente graves e complexos e junto com isso muitos casos decorrentes das complicações dessa mudança climática que nós estamos vivendo, né? E de um frio mais úmido, até uma semana mais úmida agora nos últimos dias, e com certeza isso aumentou bastante a procura. Mas de fato vai ser um segundo semestre muito difícil, de muitos ajustes ainda, como eu disse, nós vamos ter que continuar revendo processos e não está descartado a reavaliação de processos de atendimentos, como eu disse antes. Todos os hospitais estão fazendo isso, é só acompanhar pela mídia, né, por jornal e TV, que diariamente as instituições estão reduzindo, estão diminuindo ou mesmo fechando os serviços. E nós temos feito um esforço muito grande, a diretoria da nossa entidade, eu falo aqui da Associação Beneficente Ouro Branco, tem se reunido de forma mais frequente agora, neste ano, especialmente nos últimos meses, nas últimas semanas, e continuaremos a fazendo, justamente para acompanhar e monitorar de forma constante, porque de fato o desafio é conseguir fechar as contas do mês. Sim. A cada mês realmente chegar no dia 30, vamos, o que ficou para trás? Não estamos conseguindo pagar tudo, então sempre está ficando algo para trás e nós estamos tentando, na medida do possível, administrar esse contexto para manter, por isso eu disse, vamos usar de forma racional, porque está difícil de manter essa porta aberta. Muito bem, a gente sempre torce, especialmente nesse ano de 2015, toda vez que você vinha até o nosso estúdio, a gente sempre torcia que numa próxima as notícias melhorassem, né? Infelizmente não está acontecendo, André, a gente entende completamente, acho que deve sim haver uma mobilização da população de que usem de forma racional, né? Nós estamos aqui pedindo para deixar de usar, deixar de procurar o hospital, mas de forma racional. Isso acontece também nos postos de saúde do município. Tem pessoas que têm em um ano até um número exorbitante, mais de 150 vezes passaram nos postos de saúde do município, são dados da Secretaria Municipal de Saúde, enfim, então, obviamente que a gente não quer que deixem de usar, mas que usem de forma racional. Tá certo, André? Obrigado pela sua participação. Tenha uma boa quinta-feira e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e para não dizer que eu não falei, acho que é importante. Já temos iniciativas da comunidade buscando auxiliar o hospital. Tivemos na semana passada uma ação do Lions Club aqui de Teutônia, que realizou um meio galeto, passou esse recurso ao hospital. Tivemos uma ação da Câmara Indústria e Comércio aqui de Teutônia, que realizou uma palestra, arrecadou alimentos não perecíveis, também doaram ao hospital. A própria SIC está promovendo agora uma palestra, trazendo ninguém mais, ninguém menos do que Dunga, capitão da seleção campeã mundial e treinador da atual seleção. Lógico que nós queríamos tê-lo aqui como campeão da Copa América, não será possível, mas é uma ação importante. O Dunga exigiu que ele não cobraria ingresso, mas que o recurso fosse doado a alguma entidade, e a SIC, sensibilizada, vai fazer essa doação ao hospital. E no dia de ontem também recebemos duas manifestações de pessoas que nos procuraram querendo auxiliar, né, através de organizações da sua comunidade. Então estamos também preparando, e espero estar aqui nos próximos dias voltando, usando esse espaço para divulgar outras formas de mobilizar a comunidade, porque realmente, como nós somos um hospital comunitário, está na hora de nós pedirmos e termos uma grande ajuda da comunidade para manter essa porta aberta. Até mais. 8h mais 30, primeiro jornal na manhã desta quinta-feira. Entrevistou o André Lagman, diretor executivo do Hospital Ouro Branco, e é com ele que a gente encerra a programação de hoje. Para Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, 3762-4040 o telefone. Vem aí o Luciano Gallert para comandar amanhã da Tirol FM, e eu retorno na sexta-feira. Nosso entrevistado será o coordenador do curso de odontologia da Univates, Maurício Teixeira, vai estar conosco amanhã às 8 horas. Aproveite seu dia, até mais.